paz do Senhor, queridos alunos, professores, pastores e superintendentes da Escola Dominical. Sou o vosso servo, o evangelista Renato de Oliveira. Estou como superintendente da EBD na Igreja Assembleia de Deus da Graça, Ministério Libres, presidida pelo nosso querido pastor Levi Aguiar de Jesus Ferreira. Essa é a nossa primeira pré-aula do canal Adibs TV. Chegamos no ano de 2023 e lançamos mais este conteúdo para ajudar você, aluno, no estudo da lição ao longo da semana e a você, nobre professor, com subsídios para auxiliar a sua preparação de aula. A proposta das nossas pré-aulas é serem postadas logo quando acaba a nossa escola dominical, que tradicionalmente acontece no domingo pela manhã. E já lanço aqui a primeira dica para você, professor de EBD, e aqui é para todas as faixas etárias, tá? Que o dia para começar a preparar a sua aula na escola dominical é logo quando termina a sua última aula. Então o que você vai fazer? Terminou a sua última aula, anote as principais dúvidas dos seus alunos. Não conseguiu finalizar aquele conteúdo? Tranquilo. Transmita o gancho da lição para o outro professor, caso sua turma tenha mais de um aluno e seja ela por mais de um professor, caso ela seja por escala. Então, anote ali aonde você parou para que você dê aquela continuidade durante a semana com seus alunos e transmitir na próxima lição. Faça as leituras bíblicas, escreva-as num papel, à parte, todas as referências bíblicas, que assim vai ajudar você a lembrar e você vai ativar conexões neurais que vai te contribuir também muito no seu devocional. Amém? Você pode, professor, também ter como auxílio para a sua lição o livro base, do mesmo título, que tem da onde é extraída as lições bíblicas, e você também pode usar a Ensinador Cristão, que traz subsídios para cada lição que vai ser do nosso trimestre até o mês de março. Nesse trimestre, nós estamos estudando com o comentário do pastor Elinaldo Renovato a lição bíblica de adultos, que é o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Tivemos a nossa primeira lição em nosso tempo matriz ministrado no culto público à noite, onde nós convidamos todos os membros a participarem da nossa EBD, entregamos convites para eles, e aqui, através desse vídeo, desse canal, eu reforço e convido você também a participar da escola dominical na sua igreja e em todas as igrejas onde tem a escola dominical, que é muito importante. Então, caso queira assistir essa primeira aula que nós tivemos no culto do dia 1º, vai aparecer aqui no card, aqui em cima, ou na descrição do nosso vídeo, desse vídeo aqui no nosso canal. Então, nisso eu já aproveito para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você vai receber todas as notificações que uma pré-aula estiver lançada. Nessa aula de hoje, nós iremos tratar a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. João 4, verso 10. O segundo texto bíblico é a leitura bíblica em classe, que pode ser lida em João 4, versículo de 7 a 15. Em seguida, você pode partir para a verdade prática, que nela nos revela que a base do avivamento genuíno está a nós reveladas na palavra. Nós vimos na lição de número 1 que o avivamento ele precisa de algumas condições e uma necessidade. As condições para um avivamento genuíno, ela está muitas das vezes fundamentada, nós vimos na lição de número 1, numa crise, seja ela moral, política, social, econômica. E nós vimos isso nós vimos isso também na lição de número 2, quando se falamos do avivamento no Antigo Testamento. Então nós vimos que a condição é que haja uma crise, a outra condição nós vimos tendo como base o texto do livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, onde nós temos ali um chamado do Senhor a Salomão, que se ele cerrasse os céus, se ele mandasse uma crise na área climática, esse texto de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele está se referindo ao povo do Senhor. Naquela ocasião, o Antigo Testamento se referia ao povo de Israel. Se nós pegarmos ele e trazermos ele para o contexto atual, o texto ele vai estar se referindo à igreja. Então, se o povo do Senhor, se é o meu povo que se chama pelo meu nome, nós nos chamamos pelo nome dele.
Nós hoje somos chamados de cristão. Na lição de número 1, na apresentação que nós tivemos no culto público, nós falamos, né, que nós somos chamados de cristão. Né? Cristão é um termo pejorativo. Esse termo pejorativo acabou sendo cunhado para a gente hoje leva como normalidade. E o que significa cristão? Pequenos cristos, né? Ou seja, nós somos chamados pelo nome dele, de Cristo. Então, somos chamados pelo nome dele. Logo, nós somos como igreja, somos corpo. Logo, nós somos o povo dele, o povo adquirido, né? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se refere ao povo. Então, vamos lá. As condições do avivamento. Crise. Aí, se o povo se humilhar, é a segunda condição. Se o povo orar, terceira condição. Se o povo buscar a face do Senhor, quarta condição. Porque a crise é a primeira, né? Então, quarta condição, se o povo buscar a face do Senhor. E a quinta condição é se converter dos seus maus caminhos. Parou. Então a gente fecha o parênteses aqui falando o seguinte: essas 5 condições para o avivamento. E a gente costuma pegar esse verso do capítulo 7 e generalizar para o povo, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do povo brasileiro. Né? Se o povo brasileiro todo, não, é a igreja do Senhor. É a condição para a igreja. É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então o avivamento ele tem que ter essas condições para isso. Então a igreja precisa ter essas condições. Na lição de número 5 a gente viu o avivamento em vários momentos, com Moisés, a gente viu isso acontecer com o rei Josias, com Davi, que restabeleceu o culto de adoração, turnos de 24 horas, onde Israel teve adoração ali ininterruptas. Então, Salomão foi entregue para ele turnos de adoração, pronto, tudo pronto. Depois nós tivemos o rompimento, né, dos reinos, e você vai ver Josias restabelecendo o culto, onde ele acha, né, é uma passagem que me chama muita atenção, porque eles se espantam, porque no templo do Senhor eles acham escondido no altar a palavra do Senhor. Então, assim, você vê como que eles banalizavam a palavra. Então, isso é interessante quando eu pego esse gancho do verso 14, que diz: o seu povo se converter do seu mau caminho. Preste atenção, o povo banaliza a palavra, o povo de Israel banalizou a palavra. E será que nós, hoje, como igreja do Senhor, não estamos banalizando a palavra? Eu queria que você, por exemplo, fizesse um exercício agora. Corre aí na sua Bíblia aí agora e abra para mim Salmo 151. Para quem está ligado, sabe que na nossa Bíblia não tem o Salmo 151. Mas talvez você foi aí apressadamente, abriu a Bíblia procurando. Talvez você vai dizer para mim que não, mas seja sincero para você mesmo. Você talvez tenha corrido atrás da Bíblia no Salmo 151, que não tem na Bíblia. Nós precisamos valorizar a palavra. E outra, a lição está falando isso, é um chamado, avivamento, é um chamado das Escrituras, ou seja, da palavra. A palavra que contém as raízes, os fundamentos. Essa é a verdade prática, né? Que a palavra de Deus revela as raízes de um verdadeiro avivamento, de um genuíno avivamento espiritual que perpassou por toda a história. Então, o avivamento está fundamentado na palavra, é um chamamento da palavra, o quebrantamento, né? O avivamento é quebrantamento, o poder de Deus. Nós falamos na primeira lição, com base na primeira lição, que avivamento não é barulho. Na primeira lição, no texto bíblico, pedia para nós lermos na leitura bíblica Ageu capítulo 2, que era quando os sacerdotes eles estavam colocando o fundamento, né, do templo, né, do templo para a reconstrução do templo. Então os anciões que viram a glória do antigo templo começaram a viram aquilo ali e começaram a chorar. E os jovens que viram aquilo ali começaram a se exaltar, jubilar, comemorar. Então o barulho do choro e do grito se bateram ali, se chocaram de tal forma de que eles estavam, ninguém se via de longe, ninguém entendia o que era choro, o que era júbilo. Então tinha ali barulho, mas ali não tinha avivamento. Ali não tinha um avivamento. Então o avivamento genuíno a gente vai ver
no decorrer das Escrituras, como eles funcionam. Quando a gente chega na lição de número 3, e a gente tem a lição de número 3 falando o avivamento no Antigo Testamento, ele não está falando de um único livro, né? Com a lição de número 2, que foi tratada agora há pouco, né? Não está tratando apenas de uma única história, tratando de toda a história do Antigo Testamento, passando por todos os momentos da nação de Israel. E é interessante, professor, você que vai dar essas aulas, deu essa aula e vai dar aula do Novo Testamento, faça uma pesquisa histórica de contexto, de como foi escrito os livros, os 4 evangelhos, de como foi escrito o livro de Atos, como foi escrito as cartas paulinas, como foi escrito o livro do Apocalipse e as cartas gerais e epístolas gerais, que você vai ver a ação do Espírito Santo em toda ela. Então, quando nós temos aqui, na lição de número 1, o avivamento no Novo Testamento, nós vamos falar do avivamento nos evangelhos. Aí no tópico 1, nós temos aí o avivamento no Evangelho de João. O Evangelho de João, um contexto histórico que eu quero trazer para você, caro professor, você e caro aluno, né? Ele foi escrito no final do primeiro século, entre o ano 80 e 95, bem próximo à epístola, bem próximo ao livro de Apocalipse. E o livro de João, ele foi escrito dentro de um contexto em que muitos estavam achando que Jesus já tinha voltado, muitos já estavam se esquecendo, muitos estavam apostatando da fé. Você vai ver isso nas epístolas gerais do apóstolo João, que ele chama a atenção, ele vai discorrer sobre diversos assuntos contra os falsos doutores, falsos cristos, falsos mestres, né? E também incentivar aquela igreja, né, aquela jovem igreja primitiva, a permanecer firme na fé. Então, quando Deus revela para ele também no livro do Apocalipse, Deus também está trazendo conforto e consolo para a igreja, para que a igreja continue avançando, porque há muito mais. Mas o que me chama a atenção é que o Espírito Santo traz essa preocupação, traz essa revelação para o apóstolo João, e o Evangelho de João ele é diferente dos outros 3 livros, né, de Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de livros sinóticos. Os livros sinóticos, se você prestar atenção nos 3 livros, eles têm a mesma visão, eles vão numa mesma linha, uma mesma ótica, né? Para você entender isso, é como se eu pegasse 3 pessoas para narrar uma partida de futebol, um evento ou um acidente. Às vezes você pega 3 pessoas, por exemplo, para um acidente automobilístico, e as 3 pessoas vão falar a mesma coisa, mas de formas diferentes. Vai falar quem foi que cometeu, talvez um não viu quem foi que chegou primeiro naquele acidente, viu só uma parte final, viu só um determinado momento. Você pode observar isso no livro de Marcos. O livro de Marcos não conta a infância de Jesus, o livro de Marcos não conta o nascimento de Jesus, já apresenta Jesus no início do seu ministério. Já o livro de Mateus e de Lucas, eles vão apresentar os nascimentos de Jesus. Diferente de Mateus, Lucas vai apresentar primeiro o nascimento de João, que nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo. Vai apresentar que o ministério de João começou antes de Jesus Cristo. Só que Mateus vai apresentar melhor isso, quando Mateus vai se preocupar nas mensagens que Jesus está falando, Jesus está colocando. Então, os livros sinóticos, os 3 evangelhos, né? Diferente de João, que se preocupa com a doutrina da salvação, que se preocupa com o incentivo de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nesse primeiro tópico, o avivamento em João, ele, no capítulo 4, que é o nosso texto-aula, né, que Jesus se apresenta ali à mulher samaritana, apresenta no poço, ali, apresenta a água viva, né, que tem o poder, né, de saciar a sede da alma, né? Então, no Evangelho de João, como está aí no tópico da revista, Jesus, a missão dele, né, a missão redentora de Jesus é preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. O fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Então, a missão do livro de João é Jesus trazer esse fundamento. A gente vai ver que as parábolas, Jesus vai ao encontro sempre de pessoas que são perdidas. Então, o livro de João ele é mais
pontual. Então, ele apresenta o Espírito Santo de uma forma maior do que nos outros. Ele tem um cuidado a mais com o Espírito Santo. Então, o avivamento no livro de Mateus. O propósito primário de Mateus é revelar para os judeus que Jesus é o filho de Davi e o Messias. Então, esse é o propósito principal. E você vai ver em diversas passagens que o reino dos céus ele é apresentado de uma forma maior do que nos outros. Ele tenta não usar o termo reino de Deus, porque aí já é também um contexto histórico para os irmãos, para os professores, que o livro de Mateus ele usa o termo reino dos céus, porque ele está escrevendo para os judeus. Então, como ele respeita o mandamento de não usar o nome do Senhor em vão, em respeito a esse mandamento, ele tenta evitar na sua escrita falar o tempo todo reino de Deus, para que o seu primeiro leitor entenda que ele está falando sem invocar o nome de Deus de qualquer forma, de modo a causar, né, um certo atrito para o seu primeiro leitor. Então o autor tem esse cuidado, tem esse esmero. Então nós podemos ver em Mateus 4, de 13 a 17. Eu gostaria de ler para vocês, para pontuar aqui algumas coisas. Você tem um ministério em Mateus aqui, um avivamento acontecendo no livro de Mateus, porque você já tem o ministério de João estabelecido, você já tem Jesus passando por uma tentação no deserto após ser batizado por João, a qual no Evangelho de Mateus ele não é narrada com detalhes, com muitos detalhes, né? Ele é batizado, é levado ao deserto, e aqui nós temos no capítulo 4, verso 12, Jesus, né, ouvindo que João estava preso, ele parte, volta para Galiléia, né, deixa Jerusalém, vai habitar em Cafarnaum, cidade marítima no confim de Zebulon e Naftali. E o autor Mateus coloca o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, ou em outras versões, a Galiléia dos gentios. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer. Então, a partir desse momento, Jesus começou a pregar e a ensinar, a mesma mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então essa mensagem ela é importante. Avivamento não é barulho, avivamento não é movimento. Avivamento é pregar arrependimento às nações, é pregar a chegada do reino de Deus. E o que é muito importante nos 4 evangelhos é que eles nos apresentam o reino de Deus já chegado. E muitas das vezes, um parênteses aqui, muitas das vezes nós como igreja estamos esperando o reino de Deus vir a nós, mas nós já somos os embaixadores do reino de Deus. Nós já estamos aqui apregoando o reino de Deus. O reino de Deus ele já é chegado. Jesus e João já têm a acabativa de pregar o arrependimento, porque o reino de Deus chegou. Chegou o momento da gente se render, chegou o momento da gente renunciar, chegou o momento da gente se posicionar. A palavra avivamento, ela tem o quesito de animar, o quesito de trazer um ânimo novo, uma nova chama. Então, quando nós falamos de avivamento, nós vamos ver que é avivar algo que já está vivo. Então, é trazer uma chama nova, um renovo espiritual. Então, no livro de Mateus, ele bem pontua a questão de Jesus como rei, né? O evangelho do rei, o evangelho do Cristo que está vindo para reinar. E tem um avivamento no evangelho de Marcos, né? Que Jesus é apresentado nos 3 aspectos, né? Jesus, o servo vencedor, Jesus como servo sofredor e Jesus como servo triunfante, né? Que já venceu o mal. É que Jesus, nosso Senhor, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia de forma triunfante, vencendo a morte, o pecado e o maligno. Então, trouxe a vitória final. Então, o avivamento no Evangelho de João ele é perfeito. E aqui em contexto histórico, né? Eu
posso pegar aqui a Bíblia novamente e abrir o Evangelho de Marcos, e nós vamos ver no Evangelho de Marcos que ele começa de uma forma que me chamou muita atenção, mas numa leitura muito simples, a gente não vai conseguir observar isso. Aí teria que ter um contexto histórico por trás. Eu queria apresentar isso para você. Olha como que Marcos inicia o seu Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse ponto. O que tem por trás disso aqui? O que tem por trás disso aqui é que Marcos, ele provavelmente, ele tinha a mãe judia e o pai grego. O pai era um romano de cultura grega. Então ele cresceu nas duas culturas. Ele tinha um conhecimento do judaísmo e ele tinha o conhecimento da cultura helênica, a cultura grega. E a palavra evangelho, ela primeiro surge na cultura grega, quando tem ali um achado arqueológico. Você vai ver aparecendo aqui na tela uma tabuleta em que vai apresentar esse achado arqueológico, que vai falar a primeira palavra do evangelho e cita exatamente isso, né? O primeiro evangelho primeiro evangelho de Augusto, filho de Deus, apresentando o imperador Augusto, que ele era o primeiro evangelho, que era o primeiro, que era aquele filho de Deus. Então ele cresceu com a historinha que contava da origem do Império Romano, e ele cresceu com a história que se contava de Jesus Cristo, do Messias aguardado. Então, quando o apóstolo Marcos coloca, o evangelista Marcos, ele coloca o princípio do evangelho, ele está fazendo uma referência à história que ele também ouvia dos romanos. Então a sua intenção é também apresentar aos romanos, aos gregos, né, que o princípio do evangelho é Jesus Cristo, Filho de Deus, e não a história que ele aprendeu lá na história romana, que o princípio do evangelho era Augusto César, que era o Filho de Deus, que era o que a criança romana crescia aprendendo. Então ele faz esse contraponto, ele faz essa correlação dentro do início do seu evangelho. Então daí parte-se a palavra do evangelho. Isso aí é um tema que a gente pode tratar em outros momentos, né? Nós temos esse assunto tratado no Instituto Teológico da Assembleia de Deus, Valdomiro Martins Ferreira, no módulo em que a gente fala sobre os evangelhos. Então você que quer, eu já faço aqui a propaganda aqui para o nosso diretor, o pastor Zumiro, do nosso Instituto Teológico, Valdomiro Martins Ferreira, que já abre as suas inscrições com início de aula já no próximo mês de fevereiro. Então eu posso continuar. E no ponto 4, avivamento no Evangelho de Lucas, né? Aqui, Lucas, o médico amado, o Evangelho do Filho do Homem, né? Lucas registra o nascimento singular, que é um novo tempo, a chegada para Israel, né? Que chegava para Israel e para o mundo. Era o avivamento que era enviado dos céus. Então ele apresenta o nascimento de João, ele apresenta o nascimento de Jesus, ele apresenta as histórias ali tratadas, né, de Jesus, o Evangelho do Filho do Homem, né, tratado pelos estudiosos, né. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, como eu já falei. Então Lucas, ele traz toda a sua relação com Jesus. Ele não teve um contato próximo com Jesus, ele é um pesquisador, ele é um historiador, né, e dentro da sua história, ali, falando dos momentos do nascimento de Jesus, ele traz relatos que nos faz quase precisar a data. Já aí é um contexto histórico para você também, professor e aluno, né? Quase precisar a data do nascimento de Jesus. Que aí, segundo o livro de Lucas, se nós formos datar, se nós formos analisar o que Lucas coloca, Lucas nos apresenta o nascimento de Jesus ali próximo do mês de setembro, final de setembro, né? Quase no início de outubro, porque coincide com a época dos nascimentos, com a época dos meses, com a época que os pastores estavam ali apacentando as ovelhas, quando eles viram os anjos cantando no céu. O próprio recenseamento que José vai ter que sair em direção a Belém. Então tudo isso nos coloca o Lucas como um historiador. Mas o que isso tem a ver com avivamento? Porque ele vai trazendo dentro da história, de relatos históricos, nos apresentando dados, nos apresentando histórias de Jesus, um relação de um investigador, historiador,
de que o avivamento que Jesus estava trazendo para a nação de Israel era real. E o Evangelho de Lucas é o único autor dos 4 evangelhos que não é judeu, é um gentio que está do lado de fora. Então ele está trazendo um olhar para dentro. A gente já vê que o Evangelho de Jesus alcançou o mundo de fora, já alcançou um gentio, né? O próprio apóstolo Paulo chama de Lucas de médico amado, como nós vamos ver em Colossenses. Você está vendo na sua tela o versículo sendo exposto. Então, você vai ver que o Evangelho já avançou. Então, esse avivamento apresentado por Jesus nos 4 Evangelhos, o avivamento chegado no Novo Testamento, já está saindo do povo judeu, já saiu do povo judeu. Só que isso a gente vai só conhecer também no próximo livro, que já acaba os Evangelhos, já entra no livro de Atos, né, que é os Atos dos Apóstolos, que também é escrito pelo evangelista Lucas, que nos primeiros versículos ele remonta, né, já escreve ali um homem chamado Teófilo, que provavelmente perguntou, então é um tratado que ele encomendou. O Evangelho foi escrito como o primeiro tratado para Teófilo, e agora é o segundo tratado, e ele fala que como no primeiro tratado ele faz uma rememoração, uma memória, né, do texto falando que daquilo que Jesus pregou e ensinou. E agora no segundo tratado ele vai apresentar aquilo que a igreja o fez. Então Lucas, o avivamento de Lucas, vai mostrar ultrapassando as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. O ponto que o próprio Evangelho de Lucas e o próprio livro de Atos, escrito por um cristão não judeu, um cristão gentio, a gente vai ter já que essa mensagem se espalhou, né? Essa mensagem se espalhou. Então, aí tem nesse tópico de número 2, o avivamento na igreja primitiva, né? Lucas revela no capítulo 1, verso 5, né? As falas de Jesus: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E logo em seguida nós vamos ver a descida do Espírito Santo, registrado no capítulo 2, né? Cumprindo-se a promessa de Deus feita lá atrás ao profeta Joel, como está na sua revista aí. Então, mas qual é a missão, qual é a função do batismo com o Espírito Santo? Qual é a função do avivamento? A função do avivamento é cumprir a missão da grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações e pregar o Evangelho. Então, é para isso que há o avivamento, para anunciar as boas novas, para anunciar as verdades do Evangelho, para anunciar e levar a palavra do reino de Deus. E qual é a mensagem? Arrependimento. A mensagem não mudou. Se a gente pegar o gancho que Jesus pegou um gancho de João Batista. João Batista pregava arrependimento, porque o reino de Deus é chegado. Jesus começou a pregar essa mensagem, Jesus trouxe essa mensagem. E qual é a mensagem da igreja? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do avivamento. Essa é a mensagem do genuíno avivamento. E nós temos que pregar o arrependimento. Voltemos às condições do avivamento: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter do seu mau caminho, porque a necessidade é real, porque estamos numa crise. Que crise é essa? Nós estamos num mundo que jaz no maligno, nós já estamos num mundo perdido, nós já estamos num mundo que não tem nada de prazer nenhum para nós. Então nós precisamos, motivados com essa mensagem do Evangelho, trazer o máximo de pessoas para o reino de Deus, porque nós estamos atraindo elas para o reino de Deus e tirando elas do lamaçal do pecado e tirando elas das garras do diabo, que já é um inimigo derrotado. Mas o que nós vemos é o agitar da sua cauda, tentando tragar muitas pessoas para com ele. Tem o tópico 3, que encerra essa lição de número 3, que é o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a dramática conversão do apóstolo Paulo, que ela é interessante, narrada pelo evangelista Lucas, né, nesse livro, que ele é convertido não por João, não por Pedro, não é convertido por nenhum outro dos apóstolos. Ele é convertido pelo próprio Cristo. Então Cristo se apresenta para ele, tem a conversão. E o que me chama a atenção na conversão do apóstolo Paulo é que quando ele se converte, ele não vai fazer nenhuma outra coisa a não ser se consagrar ao Senhor. Ele fica 3 dias sem comer, sem beber, orando, buscando, porque ele reconheceu Cristo
vai até Ananias, faz com que Ananias vá até lá, a rua chamada direita, e pregue para Paulo, né, para Saulo, para que Saulo venha a ser restabelecido, porque nas próprias palavras de Cristo, ele era um homem muito amado, Paulo era muito útil, ia ser muito útil para a pregação do Evangelho, e nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, as suas viagens missionárias, tudo que é narrado no livro de Atos, né, tudo que é narrado nas suas epístolas. Nós vimos que a pregação do Evangelho através da vida do apóstolo Paulo, que no capítulo 13, né, do livro de Atos, para mim é muito emblemático, que avivamento genuíno, a ação do Espírito Santo, ela é real. A ação do Espírito Santo, ela é a força motriz da igreja em todos os aspectos. A gente vai ver isso. A palavra nos revela isso. A palavra e o Espírito Santo vão atuar de forma grandiosa na vida de Paulo. Porque no capítulo 13, o apóstolo Paulo é separado não pelos pastores, não. O texto do livro de Atos, Lucas escreve bem claramente: e o Espírito Santo disse: separai para mim Saulo e Barnabé para irem, e eles são enviados da Antioquia para a sua primeira viagem missionária. Então nós temos na vida de Paulo a transformação daquele homem que pregava a igreja, que aos pés dele, né, foram depositadas as vestes de Estevão, enquanto Estevão era apedrejado, enquanto o céu se abria diante de Estevão, e Estevão ali declarava o perdão, né? Eu fico imaginando a cena de Estevão ali sendo apedrejado, e aquele perdão que Estevão lança sobre todos aqueles, e eu acho que inclusive sobre o apóstolo Pedro, né, sobre o apóstolo Paulo, que estava ali, Saulo recebendo todas as vestes de Estevão, e o céu se abrindo sobre Estevão, e o Senhor recebendo aquela oração, aquele pedido. Eu acho que naquele momento ali Jesus olhou para Paulo, olhou para Saulo, e viu que Saulo era um potencial que poderia ser transformado, só que a única pessoa que poderia aparecer para Saulo e o transformar era o próprio Jesus, zeloso pela palavra, que era para ele conhecer a quem ele perseguia. Porque ele não perseguia simplesmente a igreja, ele perseguia a mensagem, ele perseguia Cristo, ele era zeloso, fariseu, zeloso pela tradição judaica, zeloso pelas doutrinas de homem. Então Jesus apresenta-se para ele, e de forma maravilhosa Deus transforma ele de perseguidor, destruidor da igreja, aquele que vai alavancar o Evangelho, que vai pregar o Evangelho, que vai adentrar até na corte do imperador, que vai pregar o Evangelho na prisão, que vai levar o Evangelho por toda a Europa, por todo o mundo até então conhecido. O Evangelho é transmitido através da vida de Paulo. Então, na vida de Paulo, nós vamos ver o avivamento nas suas epístolas de forma maravilhosa, quando ele fala em Romanos, no capítulo 5, sobre a justificação pela fé, como ele fala da salvação, a transformação do corpo, a ocasião da ida, da vinda do Senhor Jesus Cristo aos Tessalonicenses, quando ele fala da alegria, mesmo preso, aos salvos e aos filipenses, como ele fala do Espírito Santo, que nós precisamos nos encher da graça do Espírito Santo, como ele nos ensina como vestir a armadura de Deus na epístola aos Efésios. Então, nós vemos em todas as epístolas de Paulo que o avivamento foi genuíno. Uma frase que me chama muita atenção do apóstolo Paulo é quando ele diz que ele tem como perda todas as coisas para a excelência receber do Senhor. Ele tem como perda todas as coisas, porque ele tem uma vocação, porque ele tem um prêmio, porque ele tem uma chamada, porque ele é avivado, porque ele realmente teve um encontro com Cristo e vive o verdadeiro avivamento. E o avivamento na vida de Paulo nós vamos ver porque ele estabelece a igreja, ele ganha almas, ele busca por almas, ele busca a unção, ele busca o conhecimento, ele tem ensino, ele tem conhecimento, tem dons espirituais, e ele mostra para mim e para você que mesmo aqui, com conhecimento, mesmo buscando
preparação da palavra, mesmo nos preparando, nós temos que estar com nossos joelhos no chão, orando, buscando a unção do Senhor, porque sem a unção do Senhor, a palavra de Deus na nossa boca, ela não atinge o coração daquele que é necessitado. Nós precisamos trazer a unção para a palavra, a unção para o nosso ensino da palavra. Nós precisamos trazer a oração para a nossa escola dominical, de uma forma que a gente possa ganhar almas, alavancar o reino de Deus, de uma forma como os nossos irmãos no passado faziam. Nas epístolas gerais, para a gente finalizar, no livro de Apocalipse, apresenta, né, a supremacia de Cristo em todas as esferas, nos valores cristãos, nos valores da fé. Né? No livro de Apocalipse, né, logo no início, Deus instrui João a escrever instruções para a igreja, de modo a ensiná-la a viver uma vida avivada, encorajar uma vida de fé, de disposição. E o tempo todo, Jesus chama a atenção da igreja a se manter na posição que Ele quer, no centro da vontade dEle. Então, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, no livro de Apocalipse, é uma declaração, né, do Novo Testamento, daquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. Então, ali nós temos as nossas ordenanças, ali nós temos a forma como nós devemos nos conduzir. Né? E que o Espírito Santo possa nos dar, né, para nós o entendimento de que suas diretrizes, né, que a igreja exerça a missão, né, dela na terra de forma genuína. E o verdadeiro avivamento, né, eu volto a avivar, é um chamado das Escrituras, né, da palavra do Senhor, para um quebrantamento, né, mas um quebrantamento de um modo que faz com que eu me quebrante no Senhor, mas eu também me levante no poder do Senhor para executar a missão dele, que é a pregação do Evangelho, que é gerar almas, que é buscar almas, que é cuidar de almas, né? Porque só ganhar almas é muito fácil, a gente querer que a pessoa venha a aceitar Jesus, mas e o tratar almas, né? Porque vou terminar essa lição fazendo uma correlação. Abro esse parênteses para fazer uma correlação. Um pediatra, um obstetra, ele só vê a criança no dia do nascimento. E depois vai ser cuidada aquela criança não pelo obstetra, mas pelo pediatra. E muitos de nós, da igreja, estamos sendo obstetras e não estamos sendo pediatras. Nós precisamos ser os pediatras que cuidam de pessoas, que tratam pessoas, que estão ali para discipular pessoas, para tratar feridas, para que a gente possa trazer essa pessoa para o nosso lado, trazer essa pessoa com saúde, para depois começar a alimentar essa criança. Muitas das vezes a gente já quer trazer aquele bebê e já passar para outro. E muitas das vezes, quando aquele bebê cresce, o que a gente cuida, outros já querem pegar aquela criança já formada, já construída, já robusta, forte, e levar para tratar em outros passos. Então, que a gente possa estar cuidando das nossas pessoas, das nossas almas, das nossas ovelhas, das vidas das pessoas, de modo a trabalhar de forma fiel o avivamento do Senhor, de forma firme, de forma a gente crescer o Evangelho do Reino e continuar sempre na mesma mensagem do Evangelho do Reino, que é arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E aqui eu encerro essa lição e que nós possamos ter uma ótima semana e que você possa deixar seu like, fazer sua inscrição, divulgar, compartilhar o nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, porque na semana que vem nós teremos a próxima lição, a lição de número 4, onde nós trataremos o ministério avivado de Jesus. Aí a gente vai analisar a vida de Jesus, o ministério avivado dele, na lição de número 4. Até lá, uma paz do Senhor